Igreja, boa noite novamente, né? Tá cortando pra caramba esse microfone. Achar um lugar legal aqui. Então hoje, culto de domingo, né? Tivemos ontem já um culto muito legal. Já fica aí o convite, né? Quem nunca veio no culto de sábado, é muito bacana. Lipe e Nath estão se puxando aí para fazer algo novo, né? E está ficando bem legal. Pessoal, a gente vai falar um pouco hoje sobre nós, sobre a nossa convivência, sobre a igreja, sobre o estar junto, né? Eu ouvi uma frase hoje de manhã, dizendo com relação a quando a gente perde um membro, né, do corpo. E geralmente, quando a gente perde um membro, se não é um órgão vital, o corpo continua vivo, né? Mas aquele membro, em breve, apodrece, em breve ele para de funcionar. Porque para aquele membro já não estão mais indo sangue, já não está mais indo a vida. E nós sabemos que a vida para nós, ela vem de Cristo, que é o nosso cabeça. E nessa noite eu queria falar um pouquinho com relação à nossa realidade de igreja e com relação a nós nos ajudarmos uns aos outros. Como igreja, é muito importante que a gente entenda o que nós somos como igreja. Né? O que a igreja é, o que nós somos, o que o corpo significa. Nós não vamos gastar muito tempo em falar sobre o que é o corpo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características quando a gente vive em igreja e quando a gente se ajuda um ao outro. Amém? Você pode abrir comigo lá em Gálatas. Capítulo 6. Se alguém puder me falar a página que está aí. 10:27. Qual é o título aí do... Ajudem uns aos outros. Pessoal, a gente vive na nossa correria do dia a dia, da nossa semana. E a igreja e o corpo de Cristo, Jesus não se resume ao domingo, né? Jesus não se resume ao domingo, ao sábado e ao domingo. Não falei nada ainda, tomei água já. Mas a igreja, Jesus, a nossa vida espiritual, a nossa vida na igreja não se resume ao fim de semana, né? E a gente tem demandas diárias e constantes com relação à igreja, a uns aos outros. Todo mundo achou aí Gálatas capítulo 6? Vamos ler aí então. Ajudem uns aos outros é o título. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade. E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus,
desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Amém? Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Pessoal, eu confesso para vocês que quando eu comecei a orar e pensar no que a gente ia falar nessa noite, quando eu cheguei nesse versículo, meus olhos brilharam diferente, tá? Porque como eu falei, nós temos demandas, nós temos necessidades. E quando a gente olha para um corpo, eu acho que a última vez que eu preguei eu falei alguma coisa sobre unidade, não me lembro. Mas quando a gente olha para o corpo, nós vemos que o corpo todo é dependente uma coisa da outra, né? E precisa haver uma harmonia. A gente sabe quando o pessoal que é da área de medicina aí, que eu não entendo nada e nem curto muito essa área, tem que me convencer muito para ir no hospital, né? A gente sabe que precisa haver uma harmonia no corpo, né? Quando o corpo já está em desarmonia, algumas coisas começam a acontecer lá, se a glicose está alta, ou não sei lá, o triglicerídeo, tem um monte de coisa, né? Está desregulado, já não está mais em harmonia, já começa a ver um sinal amarelo para que possa haver uma atenção, se investigar o que está acontecendo, etc, etc. E eu separei alguns pontos nesses 10 versículos que a gente leu, para a gente conversar nessa noite. Na realidade, são 5 pontos que fazem parte dessa questão de ajudar uns aos outros. Nós, no nosso grupo agora, no nosso grupo caseiro, do grupo de louvor, grupo de trabalho, né, que a gente fez quarta-feira, a gente está num propósito de falar sobre Romanos, né? A gente já fez 3 ou 4 reuniões e a gente está no Romanos 1 ainda. E a gente chegou que Romanos é um livro muito bacana, né? Romanos fala muito com relação à justificação pela fé, enfim. Tem muito a calhar para a gente poder revisar conceitos básicos, né? E o trecho que a gente tinha que ler, porque a gente está lendo continuamente, estudando, né, a carta ali de Romanos, aos Romanos, é uma tragédia total. Porque fala ali de Romanos 1, 18 ou 32, que fala sobre o pecado original, sobre a nossa condição, né, de pecador. E nós falávamos um pouco sobre a questão de nós sermos alguém que é Adão, mas o ser humano perfeito, ele se reflete em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai começar hoje falando um pouquinho, rapidamente, brevemente, contra o nosso maior adversário, que é o pecado. O pecado é o nosso maior inimigo em nossa luta constante contra nós mesmos. E esse inimigo foi a gente que criou esse monstrinho, né? Quando a gente desobedeceu a Deus lá no Éden. Isso tudo a gente está careca de saber. E eu me deparo com aquele versículo, quando eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a lembrar daquele versículo que o diabo anda ao derredor como um leão que ruge alguém para devorar, né? Isso fala a respeito da fé, mas ele envolve também a respeito de pecado, porque a maneira que o diabo nos ataca, grave bem isso, é através do pecado. É assim que ele tem acesso a nós. E isso, lá na reflexão, lá na consequência, entre outras coisas, afeta a nossa fé. Lembrando, amados, que pecado, claro, pecados são atitudes, né? A gente sabe que pecados são ações, mas a gente precisa enxergar o pecado como um estado, uma realidade que vivemos. Nós vivemos, grave bem isso aí se você já não ouviu, mas nós vivemos em uma realidade pecadora. Nós vivemos em uma natureza pecadora. Nós estamos em uma condição de pecadores. Aí por isso nós pecamos. Mas o pecado, ele é o nosso principal adversário. E é contra aquele a quem nós devemos pecar. A quem nós devemos lutar.
eu botei aqui, na maioria das vezes, nós como indivíduos e a própria igreja, no coletivo, nós não sabemos lidar quando nós temos algum irmão que, digamos, é pego em pecado. Nós temos uma grande dificuldade, né? Lá em Coríntios, eu estava conversando com o Maurício esses dias, Coríntios, se eu não me engano, fala sobre a gente conversar com o irmão, e depois a testemunha, e depois a igreja, é algo muito complicado, que as igrejas que aplicam, distorcem tudo, e a pessoa é praticamente crucificada de novo, né? E às vezes, por não querer crucificar, a gente não aplica nem a conversa, porque a gente foge da conversa. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias, com o meu pastor, a não fugir da conversa. Então o versículo 1, meus irmãos, se alguém for apanhado, isso aqui, hoje, quando eu voltei a ler e estudar um pouco sobre isso aqui, interessante que o versículo fala quando alguém for apanhado em pecado, né? Ele não fala quando alguém vir para ti começar a confessar um pecado, é quando alguém for apanhado em pecado. No flagrante, né? Te peguei. A igreja, ela precisa ter um entendimento, nós precisamos ter um entendimento que, seja qual for, veja bem, amados, mas então tu está falando que nós somos os santinhos e existem os pecadores, nós todos somos pecadores. Agora, é diferente quando a gente é uma pessoa, veja bem, há uma diferença quando a gente é uma pessoa que entende que é pecador e luta contra o pecado, e quando a gente é um escravo do pecado. Há uma diferença bem forte, bem nítida com relação a isso aí. Nós agora somos servos de Cristo e não mais do pecado. Muitas vezes a nossa carne nos puxa para o pecado e nós erramos, e nós confessamos, devemos confessar, e essa é a vida do cristão, e constante. Caiu, vamos levantar, vamos embora, vamos continuar. Agora, existe uma realidade também quando somos escravos de um pecado, e basicamente é isso, e fortemente é isso que a gente fala aqui. Nós precisamos entender que ali existe uma alma, ali existe uma pessoa que está na mesma condição de nós. Veja bem, quando Adão pecou, nós saímos daquela nossa realidade de ser alguém parecido com Cristo, nós mesmos fizemos isso através de pecar, e nós agora fomos para uma realidade imperfeita, injusta, chamada realidade de Adão, que é a nossa realidade. Então todos nós estamos no mesmo, Maurício fala bastante sobre isso, no mesmo plano, né? Na mesma realidade. Então a gente precisa entender que quando alguém é apanhado em pecado, nós precisamos ter, primeira coisa na nossa cabeça, nós não podemos condenar essa pessoa. Nós temos que ajudar essa pessoa. Muitas vezes, mas tinha que ser tinha que pegar mais forte, tinha que não sei o quê, tinha que fazer assim para tratar isso. E aí eu vou para a segunda parte. Veja bem, nós precisamos ajudar a pessoa a se corrigir e não condená-la. E eu vou para a segunda parte, dentro do primeiro, veja bem, nós estamos falando do primeiro ponto que eu não falei. Nós precisamos ser ajudadores. Nós, como corpo de Cristo, precisamos ser ajudadores. O nosso corpo, por natureza, quando uma parte está meio ruim, a outra sente isso, ela começa a dar uma compensada. Você já ouviu falar aquela pessoa que tem uma deficiência, geralmente ela ouve mais, né? Quando, vamos supor, ela é deficiente visual, ela tem uma audição mais aguçada, porque algum outro sentido está ajudando. Então nós precisamos ajudar essa pessoa a se corrigir e não condená-la. Dentro do ser ajudador ainda, este é um trabalho daqueles que são espirituais. Porque aqui fala, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Então só aqueles que fazem jejum e oram bastante podem ajudar a pessoa a se corrigir. A pessoa que é espiritual faz isso. Mas não é só isso. Quando Paulo fala aqui com relação a ser espiritual, é alguém que entende essa realidade de pecado, do que a pessoa cometeu, da onde veio isso, que é uma coisa que ela é escrava, que ela precisa ser ajudada, que ela tem jeito sim, que ela tem solução sim,
Isso é o ser espiritual. É uma pessoa que consegue olhar para a situação e não sai apontando o dedo, não sai chutando, não sai porque, amados, esse é um dos grandes índices de pessoas que se afastam da igreja. Porque é muito comum, e é muito comum mesmo, nós virmos para a igreja e vivermos uma vida dúbia, uma vida dupla, onde aqui nós somos uma coisa, e no serviço nós somos outra, na nossa casa com a família nós somos outra, enfim. E isso, quando a pessoa é apanhada em pecado, ou ela é confrontada com isso de uma maneira errada, muitas vezes ela quer saber, então é o seguinte, eu vou jogar porque a outra vida, eu vou jogar para o outro porque a outra vida é muito melhor. Lá eu faço e aconteço e ainda ganho tapa nas costas. Então nós precisamos, com amor, entender, e as pessoas que são espirituais sabem como fazer isso. Entendem a dinâmica do que aquela pessoa está passando e de que ela precisa de ajuda, de que ela sozinha não conseguirá. Estão entendendo? No versículo 2. Mas façam isso no 1b ali. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Quando nós temos humildade, nós ajudamos uma pessoa sabendo que muitas vezes nós somos fracos em outra área. Muitas vezes o nosso calo, ele é em outro lugar. E a gente, então, consegue ajudar aquela pessoa e nós entendemos realmente que nós estamos na mesma realidade, na mesma situação. Isso nos faz, então, isso sim é o ser humilde ao ajudar uma pessoa. E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. E aí chama a responsabilidade para a gente de que o diabo está aqui, o pecado está disponível para que nós façamos. Na realidade, o pecado está dentro de nós. Então nós precisamos ser cuidadosos para que nós também sejamos vitoriosos nessa luta contra o pecado. Versículo 2, ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. O que é ser importante? Paulo aqui traz um contraponto, traz um questionamento para a gente, que a pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, veja bem, ele não fala só quando a pessoa pensa que é importante. Ele fala quando a pessoa pensa que é importante, mas de fato ela não é. Então você pode pensar que você é importante sim. Depende da maneira que você age. Depende do seu papel no reino. Se você ler isso aqui, você vai entender muito bem. A pessoa que é importante, ela entende essa realidade, amados, de tratar os outros, de ajudar os outros, de se colocar em igual quando ajuda alguém que está numa situação dessas que nós estamos falando com relação ao pecado. Então agora sim, ela é uma coisa importante no corpo de Cristo. Vocês entendem isso? Ela é importante porque a atitude dela pode mudar, pode ajudar aquela pessoa a mudar de realidade, pode ajudar aquela pessoa a levantar. Se a nossa luta espiritual ela fosse algo individual, nós não precisaríamos estar num corpo. Nós estamos num corpo porque nós estamos juntos para andarmos juntos, para nos ajudarmos, para sofrermos juntos, sempre guiados pelo cabeça que é Cristo. Alguém falou sobre cabeça esses dias aqui na igreja, não lembro quem, mas tem tudo a ver com o nosso corpo, né? A cabeça que manda em tudo. A cabeça que coordena tudo, a cabeça que decide tudo. E quando a igreja começa a ter pessoas que agem como cabeça, começa a complicar a realidade da igreja. Então, esses 3 primeiros versículos falam um pouco sobre nós sermos ajudadores, sobre como nós podemos ajudar os irmãos. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Está dormindo aí? Falei bem enrolado, mas nem caiu. Versículo 4 diz assim: que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom,
então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Irmãos, uma das coisas mais destrutivas que eu tenho visto na realidade da igreja se chama a tal da comparação. Isso é uma coisa que destrói um monte, cara. Porque muitas vezes veja bem, Deus nos fez indivíduos e Ele nos dá oportunidades diferentes, dons diferentes, experiências diferentes. E a vontade dele sobre nossas vidas muitas vezes é diferente de um para outro. Então muitas vezes nós num corpo começamos a comparar e querer com, poxa, o fulano, vou dar minha realidade, pô, o Leandro é bonito pra caramba, né? E eu sou aqui, todo. Não podemos comparar. Você fala para vocês rirem, para vocês dar uma acordada, né? Está enganado, né? A comparação, ela é muito destrutiva, porque a gente começa a se comparar assim, poxa, nós somos filhos do mesmo Deus, mas o fulano, vamos colocar para uma realidade seu, financeira, o cara tem um carro, o outro não tem. E a gente começa a querer comparar e questionar por que nós não temos. O cara toca baixo, toca bem pra caramba, eu queria tocar, mas eu não consigo, por quê? Por que eu não posso tocar baixo igual ele? Vou usar o exemplo do Dan, que eu sei que o cara é bem tranquilo. E aqui nesses dois versículos, o 4 e o 5, eu gostaria muito de começar a falar sobre ele, porque eu acho, na minha opinião, que ele é a base, antes do ser ajudador, que eu e você, e aí eu chamo um pouquinho para a individualidade, tá? Que eu e você precisamos aprender, ou acredito que todos nós sabemos, mas precisamos reforçar em nós a realidade que nós precisamos ser lutadores. Eu escrevi assim, lutadores. Porque fala assim ali, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Meu pai, antigamente, né, que agora, mas quando a gente vivia assim, nós vivíamos no mesmo teto, né, eu, meus irmãos, meu pai, enfim, aí às vezes davam umas engronhas assim, uns problemas, né, aí falava assim, olha, quer pedir menos perdão, erra menos. Se tu errasse menos, não precisava pedir dando perdão, não precisava pedir dando desculpa. É muito melhor, amados, nós sermos obedientes do que nós precisarmos ser tratados. É muito melhor nós não pecarmos do que a gente precisar ser ajudado. Veja bem, por isso que eu falei que esse versículo e essa parte eu gostaria que estivesse antes, porque ela vem na nossa própria atitude individual. Eu não preciso nem falar, e aqui eu não estou chamando... nós não temos força contra... A gente sempre reforça isso, né? A gente entende de que nós só vencemos o pecado porque Cristo está em nós. Nós temos o Espírito Santo em nós. Só que assim, precisa haver uma decisão nossa. Senhor, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tu vence o pecado por mim. Não é assim. Não é assim que funciona. Nós precisamos decidir, entra, né, como a gente falou na música. Entra, eu me envergonho porque a casa está toda bagunçada, mas entra. Pode pintar as paredes, nem me lembro da letra da música, mas fala isso, né? Ou seja, eu deixei tu entrar, daqui a pouco eu estou cantando. Pai, eu cantei bem, mas eu não vou... Essa parte é do pessoal aqui. Quer ver eu cantar, vem no sábado. No sábado eu canto às vezes. Estou fazendo propaganda, né? Existe um primeiro passo que é nós sermos pessoas que resistimos o pecado, que lutamos contra isso. É por isso que eu falo, nós precisamos aprender a ser lutadores, porque aqui a Bíblia fala que cada pessoa examina o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. E aí aqui parece que contrapõe um pouco, né? Mas fala porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Parece meio egoísta esse versículo. Mas aqui está se referindo exatamente a essa carga de nós
assumirmos a nossa condição de pecador e de nós rejeitarmos essa condição. Veja bem, quando a gente fala que nós somos pecadores, nós não estamos nos orgulhando disso, não é um orgulho falar disso. Não deveria ser um orgulho, pelo contrário, deveria ser uma vergonha para nós. Mas é uma realidade, e nós todos somos assim. Mas nós precisamos rejeitar essa realidade dia após dia. Amém? Já falamos sobre ser ajudador. Já falamos sobre ser lutador. E agora eu queria falar sobre ser aberto. Você é aberto? Quem aí acha que é aberto? O Lipe gosta sempre de... O Lipe é o pregador do... Cadê o Lipe? Enfim, Lipe. Quem vem no sábado sabe o que eu estou falando. Enfim. Aí o Lipe sempre faz as perguntas para a gente levantar a mão no sábado, né? Você acha que é aberto? Ah, Leandro, eu sou aberto. Ah, sou triaberto. A gente senta, conversa pra caramba, eu conto tudo. Ah, mas tem aquele negócio ali que eu não falo. Aquilo ali eu não converso, porque ele é meio complicado, assim, sabe? É tipo aquele quartinho, sabe aquele quartinho na casa que tu guarda toda a sujeira? Né? Esse dia eu vi lá com o Samuel o filme do Máscara. Samuel ficou doido, né? O filme na minha época também era muito legal. Aí tem quando ele volta lá do crime que ele cometeu com o Máscara, tem um monte de dinheiro na casa dele. Ele quer ir botar o dinheiro num quartinho lá, escondido, num armário, aquele armário de quarto, né? Como é que chama aquilo? Enfim. Num closet. Então, muitas vezes, nós somos pessoas abertas até certo ponto, né? Até aqui eu consigo me abrir, a partir dali é uma coisa minha. E o pior, amados, na realidade o pior é quando nós fazemos isso com Deus. Ó Senhor, trata aqui a minha vida financeira, eu quero ser uma pessoa que ajude mais as pessoas, trata aqui a minha vida sentimental, né? Eu quero ser um bom marido, trata a minha vida um bom pai, trata a minha vida ser eu de servo na casa de Deus, trata a minha vida no trabalho, não, um pouquinho no trabalho. No trabalho não dá, assim, porque eu tenho que fazer aquela assinatura que não pode, sabe? Aquelas que se não fizer, que é meio legal, o chefe me pega. Sempre dou esse exemplo, que isso aí é brabo. Então nós não deixamos, e o pior é quando nós deixamos o Espírito entrar em algumas áreas. Mas aqui nós estamos falando em comunhão, em igreja, em ajudar uns aos outros. O versículo 6 fala, a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Aqui fala muito sobre a pessoa que está aprendendo, repartir com quem está ensinando. Mas a gente pode usar o recíproco também. Nós precisamos ter, muitas vezes, amizades, pessoas que nós confiamos, para que nós possamos, Pô, meu irmão, tem essa parte da minha vida que eu não consigo vencer, cara, me ajuda aí, vamos orar comigo. O que tu acha que eu posso fazer? Né? Porque, veja bem, muitas vezes tem coisas na Bíblia que nós nem sabemos que tem, mas o outro irmão sabe. Porque, se ele decidiu ler a Bíblia mais que tu, ele sabe muitas vezes como contornar algumas coisas, então a gente precisa escolher pessoas idôneas, que a Bíblia fala, para nós podermos ser abertos com essas pessoas. E isso, meus amados, isso é muito bom. Quando a gente escolhe a pessoa idônea da maneira correta, a pessoa... eu não sei quem é idôneo, Leandro. Então, você ora. Né? Deus vai te mostrar alguém que seja idôneo, que tu possa confiar. Nós precisamos ser um livro aberto, meus irmãos. Nós não podemos ter páginas na nossa vida arrancadas. Arrancadas eu não digo porque Cristo cancela a nossa história, né? Mas... nós não podemos ter páginas na nossa vida que nós... até que essa aqui ninguém pode ver. Sabe quando bota aquele clipes para unir as páginas, ninguém lê naquele meio ali porque tem umas coisas escondidas? Não pode, nós precisamos ser abertos. Vou fazer igual o pastor Jorge, porque tem 50 água aqui. Estão entendendo? Falamos sobre ser ajudador, sobre ser lutador. Luta contra o pecado, amados. E precisamos ser abertos.
Versículo 7 diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Quando começa a vida eterna? Alguém pode me dizer? A gente conversou esse tempo sobre isso, né? Nossa vida eterna não começa lá no céu, amados. Nossa vida eterna começa aqui, a partir do momento que nós deixamos Cristo trabalhar em nossa vida. E entrar em nossa vida e começa a mudar a nossa história. E eu ontem estava lendo sobre esse versículo e lembrei da tal da... Quem já ouviu falar da lei da semeadura? Eu vou me arriscar a falar uma coisa aqui, mas enfim. E eu comecei a refletir sobre isso, sabendo que, e sempre entendendo, de que nós somos pecadores. E de que... Deixa eu me expressar bem para você me entender. Nós somos pecadores e nós hoje vivemos sobre a graça e que essa graça nós não merecemos. Por isso que a gente chama de uma graça imerecida. Um favor para alguém que não merecia, isso se chama graça, Deus fez isso por nós. Nós merecíamos o sacrifício de Cristo? Não, nós não merecíamos. Mas eu queria que a gente entendesse uma coisa. Deus tem os seus planos. E Ele criou um jardim do Éden com duas árvores. A árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. É isso? Bem e do mal. E a árvore da vida. E eu imagino, lendo a palavra, que Deus tinha um grande sonho que o ser humano fosse e comesse da árvore da vida. Para viver eternamente. Quando Deus criou Adão, Ele não fala que Adão era eterno. Ele colocou duas árvores ali. E Adão, Eva, enfim, o homem. A Eva é brincadeira, cadê as mulheres? Sempre, né? Ah, Senhor, foi a Eva, né? Assim que Adão fala. Ah, Senhor, foi a cobra. Deus tinha um plano que o ser humano vivesse eternamente comendo a árvore da vida. Aí o ser humano foi lá e comeu o quê? A árvore errada. E eu pergunto para vocês, o plano de Deus se cancela? Não. E aí precisou acontecer toda uma realidade, onde o ser humano então agora disse não para Deus quando comeu da árvore do bem e da vida, do bem e do mal. E Deus então disse não ao ser humano, também ali naquele momento, expulsando o ser humano do jardim. E aí o que Deus fez com a raça humana? Deus colocou todo mundo no inferno? Nós merecíamos? Merecíamos. Mas Deus fez isso? Não. Deus nos colocou em um regime onde nós, que acabamos de falar, em um estado de pecado, onde nós passaríamos pela morte, onde nós iríamos entender, veja bem, por que Deus, né, Deus acha em Abraão, ali nos heróis da fé, antes da lei, inclusive, algumas pessoas que ele botava o seu espírito, que ele conhecia, que ele achava que tinha um coração bom, e aí vem a lei. Por que Deus fez toda aquela questão da lei? Ora, Deus precisava, então, começar a se reaproximar do homem. O homem precisava entender que pecado teria que ser pago com sacrifício. E aí Deus, então, põe uma realidade de lei, né? Eu costumo dizer que a lei, ela é válida ainda hoje. Porém, a lei não nos justifica mais. Eu tenho entendimento, e acredito que os guris não fogem muito disso, de que a lei, a parte ritualística dela, para nós não vale mais. Mas a parte
moral dela, a parte de coisas boas a se fazer, ela continua valendo. Mas o que mudou? É que a lei não nos justifica mais. Vocês conseguem entender essa diferença? Não adianta eu cumprir a lei, porque não será justificado, porque nós somos injustos. Nós estamos numa realidade de injustos, quando pecamos lá. Então o ser humano vem agora para um mundo entender o que é morte, consequência de seu pecado, salário da morte, do pecado e a morte. Entender a realidade que para pagar a morte, para resolver com a morte, precisava ver, para resolver o pecado, precisava ver a morte, ou seja, o sacrifício. Então o ser humano começa a caminhar e entender isso aí. Bom, agora eu acho que está pronto, está na hora do meu filho ir entrar nesse tempo louco, né, porque nós sabemos que o nosso Deus ele é fora do tempo. E sempre quando eu falo isso, dá um nó na minha cabeça, eu não falo muito porque dá um nó na minha cabeça. A gente não entende o que é uma coisa atemporal, porque nós vivemos a realidade do tempo. Eu estou aqui, agora estou aqui. E a nossa vida é com relação a tempo. Então Deus traz essa realidade e agora sim, agora eu acho que, não, eu tinha certeza, óbvio. Né? Está na hora do meu filho ir e fazer o sacrifício perfeito e acabar com o pecado de uma vez, com a morte, vencer a morte uma vez por todas. E cada um que quiser e aceitar esse sacrifício, vai então ter a vitória sobre a morte. E no meu filho, no sacrifício dele. Nós entendemos isso, amém? Eu estou falando ainda sobre o versículo 7 e o versículo 8. Estou fazendo toda essa volta para vocês me entenderem. E quando a gente vive na graça, e agora voltando a quando eu comecei a falar, nós começamos a entender que nós não fazemos as coisas esperando algo em troca, porque Cristo nos amou e nós não merecíamos. Aquela realidade, preste bem atenção, onde você vai dedicar uma parte do seu salário para que as suas finanças sejam abençoadas, ela não tem valor para nós. Isso eu chamo de a lei da semeadura, que algumas igrejas, irmãos usam, de uma maneira, deixa eu usar uma palavra bonita, de uma maneira muito medíocre, digamos assim. Nós não fazemos nada, nós não amamos as pessoas para que elas nos amem, mas hoje nós olhamos para Cristo que nos amou sem nós merecermos, e nós amamos as pessoas mesmo que elas não mereçam o nosso amor e mesmo que elas não nos amem. Mas aqui a palavra de Deus fala sobre a lei da semeadura, nesse versículo. E aí, com meus botões ontem orando, pensando, eu cheguei numa conclusão de que a lei da semeadura, em um sentido amplo, ela continua valendo. E quando eu vou para o sentido amplo, eu falo exatamente disso aqui. Ninguém tira Deus para bobo. É isso que está aqui. Eu não vou dizer para você que você vai ser uma pessoa cristã, que você quer ser uma pessoa cristã para ir para o céu. Não é isso, mas eu vou dizer o contrário e você vai me entender. Se você vive no mundo, se você planta no terreno da natureza humana, você pode esperar a vida eterna? Não pode. E aí, isso é uma coisa, eu estou enrolando um monte para a gente entender um pouco sobre isso. Não enrolando, mas explicando bem. Quando a gente fala no sentido inverso, não parece tão pretensioso, né? Quando nós vivemos e nós plantamos no terreno da natureza humana, desse terreno nós vamos colher a morte. E a morte eterna, na realidade não existe morte eterna, porque em estado de morte é morte. E eu fico pensando, Adão, antes de receber o sopro de vida, ele estava em estado de morte.
E isso nos leva a entender que a vida, ela só vem de Cristo, de Deus e de Cristo, porque Deus sopra sobre Adão a vida. E quando nós vivemos e nós plantamos no terreno do Espírito de Deus, nós podemos esperar ir para o inferno? Alguém espera aqui ir para o inferno? Eu não. Você viu como não ficou pretensioso? Você viu como tem esperança da salvação? Assim como nós temos esperança da salvação daqueles nossos que morreram, que partiram já. Então, quando nós olhamos para esse ponto, meus queridos, ninguém tira Deus para bobo, desculpa a expressão, né? Mas ninguém zomba de Deus. Deus é aquele que te conhece. Olha para a tua mão aí. As minhas mãos estão, fala comigo, as minhas estão, não fala não. Mas Deus conhece esses risquinhos, tudo que tem aí, ó. Deus conhece tudo. E nós não conhecemos, você tem uma digital, eu tenho outra. E espero que só eu tenha a minha digital, senão vai dar problema, né? Já imaginou? O cara fez um crime lá, vamos buscar o Leandro aqui enxergado. Porque o cara tinha digital igual a mim. Deus nos conhece e Deus conhece o desejo do nosso coração. Deus sabe se tu faz parte do louvor para ser um cara que quer mostrar o teu talento de bom. Deus sabe se tu faz parte do louvor porque tu ama fazer aquilo e tu não consegue viver sem servir a Ele, enfim. São duas realidades bem diferentes. Deus conhece o nosso coração, então, eu falei em ser ajudador, eu falei em ser lutador, eu falei em ser aberto e eu estou falando agora sobre ser verdadeiro. Ah, Leandro, mas a minha vida é um mix. Às vezes eu dou uma semeada lá no terreno do Espírito e às vezes eu dou uma semeada lá no terreno da carne. E essa é a nossa vida, na realidade. Eu confesso para vocês que a coisa é meio complicada. Isso é uma luta constante. Nós muitas vezes erramos a semeadura, nós muitas vezes semeamos na nossa carne. Isso se chama luta espiritual, é isso que nós estamos vivendo e é por isso que nós estamos aqui, né? Se eu soubesse que eu só estivesse semeando um terreno da natureza, eu vou ficar em casa, vendo o replay, né? O replay vai ser grande hoje, Chico. Vai demorar. São 6, cara. Ser verdadeiro. E isso faz parte de uma realidade de ajuda uns aos outros. Isso faz parte de uma condição de corpo de Cristo. Isso faz parte porque, veja bem, ser verdadeiro, ser aberto é junto, né? Se o cara é verdadeiro, o cara não está conseguindo vencer esse tipo de coisa. Pô, meu irmão, me ajuda, não estou conseguindo vencer. Está sendo aberto, está sendo verdadeiro. E eu não quero mais semear nesse terreno, mas eu não consigo, cara, me ajuda, o que eu vou fazer? Ora comigo, me ensina, lê para mim a palavra, mostra o que eu posso fazer. Ah, eu preciso confiar, então me ajuda a confiar. Ora para que Deus, me ajude a orar para que Deus acrescente minha fé. Enfim. E aí o versículo 10, para a gente encerrar. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. E o último ponto dos 5 que eu queria falar, eu falei sobre ser ajudador, ser um lutador, uma pessoa que luta contra o pecado, ser aberto, ser verdadeiro, e agora eu queria falar sobre ser bondoso. Aconteceu um fato alguns dias atrás, né? Não preciso citar o exemplo, mas os envolvidos vão lembrar. Eu acho, espero que lembrem. É de uma pessoa que, não é aqui da igreja, né? Não iria fazer algo assim, mas de uma pessoa que prometeu algo para alguns, e aí voltou atrás agora alguns dias e disse que não, né? E estava agindo meio estranho, e aí aquelas pessoas que sabiam e conversavam sobre o assunto, mas a pessoa está mal intencionada. Mas será que ela não gosta mais da gente? A pessoa tá fazendo isso porque ela não quer que a gente faça mais aquela coisa que a gente fez lá.
E aí a gente começava a levantar um monte de hipóteses, de uma, duas, de três, duas. A gente sabe aquela coisa de quem começa a levantar hipóteses? E aí o Mal comentou sobre o assunto e falou assim, cara, mas a gente tem que pensar que pode ser por causa disso, não sei o que, uma coisa boa. Ele deu um motivo bom. E depois ele deu um segundo motivo bom. Só que as outras pessoas que estavam conversando estavam malhando o negócio. E sabe a importância, amados, da gente ter olhos bons? Você lembra disso que a gente teve uma pregação? Se você não viu essa pregação, tem um canal no YouTube Trimassa. Toda semana tem vídeo lá. E as pregações são rapidinhas, não tem nenhuma pregação grande lá. É sério mesmo. O jogo grande, né? Quem vê o jogo vê a pregação. Ouve a pregação, enfim. Sabe a gente olhar, e lá tem um vídeo sobre isso, se os olhos forem bons, né? Tudo será bom. Sabe a questão de nós olharmos para um problema e encarar aquilo de uma maneira, olhando os pontos bons? Não, mas a pessoa pode ter esquecido. Não, mas a pessoa pode ter se enganado. Não, veja bem, isso é uma coisa, uma maneira de encarar. Outra maneira assim, ele não gosta mais da gente. Ele não quer mais a gente lá com ele. Muda totalmente a realidade de encarar a coisa. Então, ser bondoso, e aqui eu botei fazer o bem em tempo e fora de tempo. Um dos nossos desafios diários é olharmos as coisas com bons olhos, com olhos bons. E nós estamos num mundo, amados, com tanta... Amados, assim, tenho o cara do enfim, tenho o cara do sabe, né? E tem o cara do Amados. O Gui ainda vou ver o que ele fala. Vou ver as pregações dele. Sabe que a gente vive num mundo tão mal que a nossa natureza, a nossa primeira atitude muitas vezes é responder as coisas e pensar as coisas sempre da maneira má, sempre da maneira ruim, sempre da maneira condenatória. Leandro, tu é tão ruim assim? Não, eu vejo que muitas vezes eu ajo assim. Se você não é assim, poxa, que bacana. Vamos conversar e me dar uma receita. Mas a gente vive num mundo tão mal que a nossa primeira atitude muitas vezes é de coisas ruins. Mas o nosso desafio diário é olharmos as coisas com bons olhos. Por mais que a situação não seja boa. Quando a situação é boa, é fácil olhar com bons olhos. E muitas vezes a gente não olha, né? Tem um cara na frente. Tu quer te dar um dinheiro aí. Não pode, não. Tem alguma coisa aí. Esse tem alguma coisa a gente faz muito, né? Não só com dinheiro, mas com um monte de coisa, né? O cara pegou e... Sabe, o vizinho estava cortando a grama? E aí pegou e já aproveitou a lambada ali, foi lá e cortou a tua grama na calçada bem tu... Rapaz, tá fazendo porque vai me pedir alguma coisa. Uma coisa boa que ele fez e a gente já olha com olhos maus. Então, amados, nós precisamos, é uma luta diária, nós precisamos lutar para aprender a olhar as coisas com olhos bons. Lutar para fazer o bem até o fim. Sabe? Falei sabe agora. Fazer o bem até o fim. Leandro, mas a coisa está complicada. Só me fazem mal. Então você vai lutar. E você vai se esforçar para responder o mal com o bem. Para fazer o bem até o fim. Eu confesso para vocês. Agora, quanto tempo faz que eu estou nessa pegada do louvor aí? Faz o quê? Uns 3, 4 meses? Sei. Desde novembro? Sei. Mas, queridos, eu tenho 22 anos, tá? Aí assim, eu comecei... Por que tá todo mundo rindo, cara? É só a barba que engana.
Eu comecei nesse negócio de louvor com uns 8 anos de idade. E eu não aparecia, eu comecei na bateria, eu não aparecia atrás da bateria. Quem lembra aí sabe. Ele lembra. Sabe quem foi o primeiro professor de guitarra? Ali, ó, professor Jorge. Primeiras coisas de guitarra, quem me ensinou foi o professor Jorge. Lá na década de 90. 93, 92, por aí. Então a gente tem uma certa caminhada. Eu agora com 35 anos, eu desde 2011 a 2017, 6 anos eu tive a oportunidade, depois até lá, de aí então ser o chamado líder de louvor, né? E isso para mim sempre foi um desafio, porque eu era um cara muito, né, sempre foi bonito, mas era um cara muito sem vergonha, né? Tipo assim, com vergonha na realidade, né? Me convidaram para pregar um dia nos juniores e foi um terror, mas eu tinha seus 11 anos, mais ou menos. E aí, quando a gente foi para uma igreja onde tinha poucas pessoas, eu tive que, né, arregaçar as mangas, então, começar a pregar, começar a cantar, sozinho, com um violãozinho. E a minha maneira de responder, porque essa foi a cultura que me foi ensinada, com relação a questões de louvor e pessoas de louvor, muitas vezes ela era uma maneira meio ruim. Vou botar ruim, na minha opinião, porque às vezes a pessoa vinha fazer o mal, e então nós muitas vezes fazíamos mal também, né? Poxa, pessoal, a gente tem um compromisso de estarmos na igreja orando. Pô, todo mundo, vamos vir, todo mundo orar junto aqui, todo dia, domingo de manhã, às 8 horas da manhã, é muito fácil, gente. Parece, né? O pessoal de cá sabe que é complicado. E aí, houve um tempo que, beleza, se o cara não vir 4 domingos, ele fica um mês fora do louvor. E Deus tem me ensinado, muito pelo fato de estar aqui com vocês, e isso é a nossa caminhada, né? Deus nos ensinando a cada dia coisas novas, e eu enxergo que nós aqui vamos a cada dia aprender mais, e daqui a um pouquinho mudar alguma coisa também, não sei, porque nós estamos em fase de aprendizado. Mas hoje, então, que eu estava falando 4, 5 meses do louvor, eu procuro repensar antes desse tipo de coisa. Mas vou dar um exemplo bem simples aqui, e eu vou falar porque ele está aqui e ele vai me permitir falar. Ontem o Dan me pediu uma carona. Está rindo já. E aí não, tranquilo. E eu saio sábado apertado da cafeteria para correndo, isso aqui está aqui 7h30. Aí eu falei assim, cara, 7h25 estou buzinando aí. Né? E a gente errou os horários lá, né? Eu estou falando da gente, viu? Estou sendo bom. Porque não fui eu que errei. Mas enfim. Cheguei antes. Cheguei 7, vamos falar dos horários então. Cheguei 7h14. Só que 7h25 dá. Tu chegou já? Mandei pelo WhatsApp, né? Eu nem tomei banho ainda. Não, tranquilo. Fiquei ouvindo o rádio ali, secando, não deu certo, né? Fiquei secando no rádio ali, e aí eu pensei, vou me atrasar. Olha bem, amados. Vou me atrasar. E eu, como líder, procuro estar no horário, porque, afinal de contas, eu tenho que puxar a barca, né? Vou me atrasar. E vai ser por causa do Dan. Eu pensei comigo, estou falando porque ele está aqui. Mas ele sabe o que eu falo. Só que esse é o Dan. Esse é meu irmão, e nós estamos juntos nessa barca. Então eu vou me atrasar, mas está tudo tranquilo. A gente faz parte do mesmo time, né? A gente vai trabalhar, e eu espero que daqui a um pouquinho a seta que eu aponto para ele, talvez ele vai começar a dar uma repensada nisso, daqui a um pouquinho vai ficar legal. E ele entrou no carro cheio de mil desculpas, e eu, talvez, em outra época, ia passar o sarrafo no Dan. Não, Dan, tranquilo, isso aqui. Ele viu da minha atitude que eu fiquei quieto, mas eu não falei muita coisa, né? Ele viu que... Mas ele entrou no carro numa posição de humildade, pedindo desculpa. Mas, amados, em outra realidade, eu já ia descascar o Dan. Mas eu procurei olhar ali com um olho bom,
E responder aquilo de uma maneira boa. Leandro, então tu é o bom. Não, não sou, mas estou dando um exemplo para vocês de como nós podemos encarar as coisas de maneira boa. Porque talvez se eu chegasse descascando o Dan, hoje ele não estava aqui. O Leandro é muito chato. Não quero mais tocar com o Leandro. Não quero mais estar com ele. E o meu sonho para o louvor é não perder ninguém. Esse é o meu primeiro sonho. E depois, que a coisa ande, caminhe, mais pessoas façam parte. E levar um grupo de louvor entendendo o que a gente faz, e qual é o propósito daquilo, qual é a importância daquilo, e o nosso lugar, o papel no reino, na igreja, enfim. Tá legal, Ida? Show de bola. Amém. Amados, e essa é a nossa vida. Confesso que eu quando vim para cá, eu tocava baixo, né? Eu tento tocar baixo, né? E aí entrou o Dan na igreja. Rapaz, aquele cara é o cara, né? Toca bem pra caramba. E eu dou graças a Deus pelo nosso relacionamento hoje. E enfim, com todos os outros. E é muito trio que a gente tem vivido. Então, fazer o bem até o fim, sempre que possível. E em especial os que fazem parte da nossa família na fé. Veja bem, um corpo, a igreja, ela tem um propósito de ir, né? De ir, de buscar, de falar da palavra de Deus. A gente agora está numa organização de grupos de trabalho. Tranquilo. E agora temos o departamento de evangelismo. Cadê a Camila? Se você quer fazer uma coisa com relação ao evangelismo, fala com aquela moça lá no fundo. Sabe tudo, está estudando pra caramba isso aí. Então nós estamos agora numa direção de que nós precisamos também ir mais para fora, porque a igreja tem esse id. Só que assim, meus queridos, nós precisamos aqui dentro estar bem. O corpo precisa estar bem. O corpo precisa estar coeso. O corpo precisa estar entendendo o que vai fazer com aquele monte de pessoa que vai vir. Né? Nós não podemos chegar aqui, não tratar bem as pessoas, não receber bem as pessoas, e daqui um pouquinho, cadê aquele cara que veio aqui uns 4 domingos? Nem sei. Tu comentou ele alguma vez? Nem comentei. Mas quem é? Eu nem sei. E a gente não... Por que fala para nós fazermos o bem, em especial para os da família da fé? Porque nós precisamos estar bem para ajudar os outros. Nós precisamos estar em comunhão. E aí eu entro naquilo que a gente falou lá, e foi a minha parte que eu falei, né? Da oração sacerdotal. De nós termos... nem lembro se foi a minha parte na realidade, mas enfim. De que nós somos setas, né? As pessoas olham para nós e até uma frase que eu tentei lembrar e alguém me falou, foi tu que me lembrou, né, da frase aquela? Pregue sempre o evangelho, né? É isso? Se preciso, fale. Ou seja, o que quer dizer isso? O nosso exemplo é a primeira pregação e a grande pregação. Então, por que fazer o bem para os da família da fé? Nós precisamos estar bem. Quando eu falo bem, não é todo mundo sorrindo, mas é todo mundo caminhando em harmonia. E imagina o cara, poxa, a pessoa que chegou vendo assim, pessoa de fora, né? Poxa, ali, estão se ajudando naquela situação que é complicada. Em outra realidade, talvez se fosse numa empresa, que o negócio é só lucro, o cara que ali estava todo ralado, mas aqui uma igreja, os caras estão se ajudando. E aí isso mostra para aquela pessoa o vetor, a seta que ela deve seguir. Então, nossa igreja, por que eu digo, por que em especial aos da família da fé? Porque nós precisamos estar bem e depois ajudar os outros. Amém? Vocês entenderam? Não entendeu nada, ninguém falou nada. Então, vamos começar de novo. Dá para ir até as 11? Eu gravei, eu vou botar um play, vou sentar e vou ouvir agora. Vamos colocar de pé? Diminua e que tu cresças mais em